Será que dá para a gente entender o que queria de verdade o Daniel Vorcaro? Será que ele se imaginava um deus do Olimpo ou tinha a intenção de ser com dinheiro duvidoso que conseguiu acumular em pouco tempo na sua vida? E agora, por isso mesmo, se encontra preso e está, depois de tanta influência, de tanto buscar amealhar apoios, amealhar segurança, amealhar imunidade, ele se encontra preso e numa situação difícil e praticamente envolvido num problema grande, difícil de ser resolvido. Será que ele realmente vai ser mantido preso ou vai ser beneficiado com uma possível delação premiada, devolver parte daquilo que surrupiou em seu banco master e, com isso, tirar uma pena de prisão menor ou até talvez nem vir a ser mantido preso, mas por enquanto a sua situação é muito grave, é uma situação delicada em que certamente ele, com essa dinheirama que conseguiu pretensamente acumular em seu banco master, imaginou que era justamente um Deus e que com esse dinheiro de origem duvidosa poderia comprar, poderia ter tudo que bem quisesse e entendesse. Mas é assim que a roda do mundo gira, mesmo para pessoas que se imaginam potentadas, poderosas, como ele imaginou ser, mas ele levava uma vida nababesca, uma vida de gastanças, uma vida de doações volumosas de dinheiro com a intenção de comprar pessoas poderosas, políticos e até promovendo grandes festas movidas a bebidas e muitas mulheres, como se ele fosse Herodes e as suas grandes festas que promovia ainda antes de Cristo. Será que ele se imaginou ser Herodes o Grande? Será que foi isso mesmo que ele se imaginou? Vamos ver aí um vídeo das festas que ele promovia com belas mulheres, modelos, mulheres esculpidas, justamente com a intenção de procurar, com isso, demonstrar poder, com essas mulheres tentar justamente conquistar influências de poderosos, de políticos, e certamente era essa a sua intenção. Vamos ver o vídeo. Eventos que Daniel Vorcaro promoveu. Fica claro que o ambiente era descontraído e que haviam muitas mulheres, incluindo estrangeiras. Essas convidadas tinham passagem e estadia pagas, ficavam em hotéis de luxo, conheciam restaurantes caros. Veja que ele trazia 300 mulheres, bancava com tudo, pagava tudo do bom e do melhor, e evidentemente, com certeza, essas propostas que ele fazia a esses modelos, a essas mulheres, era praticamente algo que ninguém poderia deixar de aceitar. E todas elas caíam nessa lábia, porque no mundo atual tem muita gente que vive praticamente de vender o corpo, de vender a beleza e assim se manter na vida, se manter no meio social. É dessa maneira que parcela da sociedade, especialmente no ápice social, vive na realidade. Em compras, visitavam lugares turísticos. As imagens estão nas redes sociais das modelos que participaram dessas festas. Entre as imagens, há uma festa em Trancoso,
que foi inspirada na Amazônia. O próprio Vorcaro aparece nela usando um cocar de índio. Foi dureza localizar. A gente ficou quase 2 meses fazendo o cruzamento de perfis públicos, numa espécie de apuração digital, porque essas modelos se conhecem. Boa parte delas também tem relação com ao menos 2 pessoas ligadas a Daniel Vorcaro. O promotor de eventos Diogo Batista, que já apareceu num vídeo aqui na Folha, e a influencer Carolina Trainotti, que ganhou um apartamento de 4 milhões de uma empresa ligada a Vorcaro. Ambos chegam a aparecer juntos no Alma Rio, o super camarote que foi bancado pelo Master no Carnaval de 2025. Mas a gente ainda validou essas conexões. Nós cruzamos dezenas de entrevistas para ver se as histórias batiam e conferir documentos da investigação da Polícia Federal, que confirmaram as datas dos eventos e os valores gastos. Os orçamentos são muito detalhados. Tem locação de jatinho de Lisboa para Brasília, distribuição de uísque, show com dançarinas. Em apenas 3 eventos em 2024, em Londres, Nova York e Lisboa, todos em paralelos a agendas oficiais. Ele não media o limite de gastos, não queria saber do lugar, poderia ser em algum país qualquer, ele estava disposto a gastar e demonstrar poder, demonstrar influência e juntar um amontoado de mulheres, como chegou a juntar 300 beldades para demonstrar que era realmente um homem poderoso? Será que ele realmente queria ser o Herodes do século XXI? Autoridades, foram gastos mais de 50 milhões de reais. Muita gente diz que não interessa o que ocorreram nesses eventos e que se alguém transou, é uma questão de fórum íntimo, mas não é bem assim. Vorcaro escreveu em mensagem para então namorada que chegou a fazer essas festas com 300 mulheres, porque era uma espécie de business. Tudo indica que ele estava usando o sexo como vantagem indevida. Lei anticorrupção entende que esse tipo de vantagem indevida é igual a uma mala de dinheiro, é propina. Prostituição, veja bem, não é crime, mas festa com oferta de companhia feminina é considerado também um retrocesso cultural. Isso indica que as nossas elites, política e empresarial, ainda endossam a ideia de usar mulheres como objeto e mercadoria. As matérias, são 2, vão discutir também a proximidade de Vorcaro com alguns políticos. Para você ver todo esse contexto das festas de forma mais detalhada, leia as reportagens nas plataformas da Folha de São Paulo. Absurdo, né, gente? Porque ele não media o montante, o gasto que despendia justamente para investir em belas mulheres, no sentido de influenciar certamente através dessas mulheres a pessoas poderosas, pessoas políticas, autoridades, e tudo ficava realmente livre, e essas mulheres dispostas para quem quisesse certamente aproveitar de alguns momentos em sua vida. Certamente era essa a intenção do Vorcaro. E dinheiro ele gastava porque o dinheiro vinha fácil para o banco dele e ele despejava de forma desproporcional, e por isso mesmo o banco não aguentou de forma alguma. Vamos aos meus comentários. No mundo atual, a gente vê uma pessoa certamente querendo ser Herodes o Grande, que foi rei do Império Romano entre 37 a.C. e 4 a.C., não é nada fácil a gente ver isso acontecer em pleno século XXI, em que a história nos demonstra como era o comportamento de Herodes com as mulheres na época em que
ele viveu, pelo menos é isso que procura nos mostrar a história. Será que o Daniel Vorcaro se imaginava um Herodes em pleno século XXI e por isso mesmo não media dinheiro para justamente atender às suas vontades e aquele poder que ele desejava ter, tanto no meio de poderosos, de pessoas grandiosas, de pessoas políticas, de autoridades, e por isso mesmo chegou a pagar uma mesada a Ciro Nogueira que variava entre 300 a 500 mil reais por mês. Como é que um banco aguenta uma saída de capital dessa natureza? E como é que ele explica querer bancar esse filme da história de Jair Messias Bolsonaro, em que combinou um montante de dinheiro em torno de 134 milhões que seria destinado a Flávio Bolsonaro, e o próprio Flávio chegou a confirmar naquele áudio ter recebido 61 milhões de reais? Que filme com orçamento vultuoso é esse para justamente se chegar a 24 milhões de dólares ou 134 milhões de reais? E até agora ninguém rastreou realmente aonde foi parar esse dinheiro que seria destinado a esse filme, e como também se explicar a contratação de vários escritórios de parentes, de familiares, de ministros do STF, justamente para se prevenir, para se precaver, para ter a devida segurança e garantia de que realmente não seria preso de forma alguma. Mas, pelo visto, isso de nada adiantou, porque tudo aquilo que ele investiu, os milhões e milhões que ele deixou sair pela enxurrada de dinheiro para todos os lados, praticamente de nada adiantou, e ele continua preso. E se ele não se valer de uma delação premiada, praticamente será mantido preso por um bom tempo, porque é isso que acontece com determinadas pessoas que querem ser bem maiores do que aquilo que deveriam ser de verdade. Mas, digo com toda sinceridade, a maioria dos exemplos que a gente tem visto neste país é pessoas que se apresentam como ricas, riquíssimas e poderosas, que metem a mão no dinheiro da população, metem a mão no dinheiro público, como Vorcaro e seu Banco Master meteram, mas nem por isso continuam presas ou continuam pobres. A gente tem exemplos de muitas pessoas que pegaram, que desviaram, que meteram a mão em bilhões e bilhões de reais e, na realidade, não ficaram pobres, continuam ricas, mas só não levam aquela vida que levavam anteriormente, mas pelo menos readquiriram a liberdade e continuam levando uma vida boa. Pessoas como essas era para nunca mais saírem da cadeia. É esta a verdade, uma verdade que talvez o Vorcaro não queira aceitar, mas ele fez por onde merecer em estar preso, e preso deverá continuar. E aquelas pessoas que, de certa forma, direta ou indiretamente, se beneficiaram dessa vida nababesca de Daniel Vorcaro, devem também pagar por aquele dinheiro que meteram a mão também, de certa forma, a exemplo de um Ciro Nogueira, um Flávio Bolsonaro,
um Eduardo Bolsonaro e tantas outras pessoas que estão nesse meio. E veja como é o destino de um homem desse que até pouco tempo era poderoso, tinha uma bela namorada, uma influenciadora e modelo, Marta Graef, que justamente jurava amores a ele, e ele, através do WhatsApp, contava tudo para ela, daquela vida que ele vivia, de tudo que fazia, e a tratava de minha namorada e meu namorado, isso para lá, isso para cá. Era um amor que, na realidade, ela sequer teve a grandeza de ir justamente no presídio para terminar o namoro. Resolveu terminar esse namoro nas próprias redes sociais. E cadê aquelas juras de amor que ela dizia ter para com ele? Veja bem que a partir do momento que ele caiu em desgraça, o amor acabou e ela esqueceu de um momento para outro da existência de Daniel Vorcaro, mas é bom que ele pague por todos os malefícios que fez, porque, na realidade, o mundo não está preparado, nem aguenta um Herodes em pleno século XXI. Então, meu caro amigo, por hoje é só. Peço a cada um que deixe o seu like ou gostei, inscreva-se no canal e comente aí embaixo a respeito desse tema abordado neste vídeo de hoje. E fico por aqui prometendo voltar a qualquer momento com mais um assunto importante para cada um de vocês.